Oiê! Na semana passada eu postei um vídeo aqui sobre um desafio que eu tô fazendo comigo mesma de ler 500 livros antes dos meus 30 anos. Eu já li 389 e faltam 111 que eu vou tentar me desafiar a ler. Vou tentar me desafiar, ou vou me desafiar? Que eu vou me desafiar a ler durante 15 meses. E aí um comentário me deixou muito pensativa. Esse é o comentário. E ele basicamente fala sobre, de meio que num tom de crítica, sobre eu esquecer esses livros. Sobre o fato de eu ler tantos livros em pouco tempo fariam com que eu esquecesse esses livros. E aí, isso ficou muito martelando na minha cabeça, porque eu acho que é normal a gente esquecer dos livros. E depois eu acabei fazendo uma pesquisa um pouco na internet sobre esse esquecimento. E aí eu descobri que o ser humano tem a capacidade de retenção limitada. O cérebro não é capaz de reter todas as informações, ele prioriza o que é mais importante e descarta o resto para abrir espaço para novas memórias. Como, por exemplo, acontece no filme Divertidamente, no 1. Não sei se vocês lembram, tinha aqueles bichinhos dentro da cabeça da Riley que eles ficam limpando as memórias. E essas memórias elas precisam ser meio que apagadas para que caiba espaço para novas, porque a gente tem essa capacidade limitada, a gente não consegue armazenar todas as informações que a gente tem ao longo da nossa vida. Realmente, o comentário que ele fez é muito pertinente, porque aqui eles realmente falam que, por causa da nossa retenção limitada, quando a leitura é especialmente não focada ou feita rapidamente, como em maratonas de leitura, essa capacidade ela é mais reduzida ainda. Então, dentro dessas maratonas de leitura, a chance da gente esquecer mais é maior. Isso meio que faz sentido. Esses estudos, eles são sobre a curva de esquecimento, como a de Ebbinghaus, não sei se pronuncia assim, e eles mostram que a perda de memória ocorre com o tempo e que revisar o conteúdo é fundamental para reter informações. E é por isso que quando a gente vai estudar, quando a gente está na escola, quando a gente está na universidade, ou quando a gente tem algum material importante para estudar no nosso trabalho, a gente precisa revisar aquilo. Então, obviamente, você lê o livro uma vez, você não vai decorar ele, né? Vamos combinar. Eu li 389 livros. Eu lembro desses 389? É claro que eu não lembro. Eu não lembro. Como, por exemplo, uma das minhas séries preferidas da vida, e me julguem se quiser, é Last Riders, da Jane Bigley, que é basicamente sobre motoqueiros, e ela atualmente conta com 39 livros. E aí eu estou relendo pela terceira vez essa série. Por quê? Não, tipo, vou explicar. Calma, vou explicar. Eu sempre espero ela lançar tipo, uns 4, 5 livros, eu releio todos e os novos 5. E eu venho fazendo isso há muitos anos. Eu comecei uma vez, li todos, depois ela lançou alguns, aí eu li os extras, depois reli tudo, quando ela lançou mais, e assim eu fui fazendo. E agora eu tô finalizando, acho que o livro 36, que é o terceiro livro sobre o Gavin. E aí, para poder ler os novos. E o que me choca muito é que tem livros que eu simplesmente não lembro de nada do que aconteceu. E uma vez eu até brinquei com a minha prima, sabe? Que reler eles é literalmente passar por toda a experiência de novo. Porque, óbvio, eu lembro do básico. E isso é o que acontece com todo mundo, de acordo com as pesquisas. Quando a gente lê um livro, a gente não vai lembrar de todos os detalhes. A gente não vai lembrar, assim, do que a fulana, quando foi a primeira vez que a fulana encontrou o ciclano. A gente não vai encontrar. A gente vai lembrar do principal. Por exemplo, eu sei que no primeiro livro de Last Riders, o Razor conhece a Beth era filha do pastor, depois eles acabam se relacionando, ele foi o primeiro Last Rider que entrou num relacionamento. O segundo livro, que é sobre o Viper, eu lembro de como o Viper conheceu a Winter. No terceiro livro, que é sobre o Nox, eu lembro de como o Nox conheceu a Diamond. E assim vai. Então, cada vez que eu releio um desses livros, eu lembro principais detalhes para mim. E aí é muito relativo quais são os meus principais detalhes do quais são os principais detalhes de outra pessoa. E aí isso envolve várias outras coisas. Por exemplo, quando a pessoa está lendo o livro, o que ela considera importante para fazer uma marcação?
Para uma pessoa vai ser uma coisa, para outra pessoa vai ser outra coisa. Cada pessoa tem diferentes prioridades, diferentes coisas que mexem com ela durante a leitura. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, geralmente, essas principais coisas que marcam mais a gente vai ser aquelas coisas que a gente vai memorizar desse livro. Mas, é claro, a gente também tem casos de quando a gente simplesmente nem lembra que leu o livro. Eu tenho um livro na minha estante, como, por exemplo, este daqui, ele chama Sou Louca por Você, da Federica Bosco. Ela é uma autora italiana. E aí, quando eu fui virar todos os meus livros que eu já tinha lido, esse daqui foi um que eu parei e tive que pensar. Eu já li esse livro? E eu não conseguia me lembrar se eu já tinha lido esse livro. E até agora eu não sei se eu já li esse livro. O que me diz que provavelmente eu não li. Mas eu deixei ele, eu não virei ele para que eu possa ler. Comprei ele em 2014, porque eu sempre coloco aqui a data que eu comprei o livro. Por exemplo, essa livraria aqui, ela nem existe mais. A Prosecco era uma livraria aqui da minha cidade que foi-se. E aí, né, enfim, deixei ele virado para que eu leia, porque eu não lembro se eu li. E para mim, na minha ideia, se eu não lembro, é porque eu não li. Aquele ditado, se eu não lembro, é porque eu não fiz. Mas mesmo com tudo isso, o que a internet fala sobre para você reter mais informações? Seria revisar o material periodicamente. Ou, ao ler, fazer pausas para processar o conteúdo e, se possível, repetir em voz alta o que já foi lido. Fazer resumos também é uma excelente forma de consolidar o conteúdo. Mas agora, vamos pensar comigo. Quando a gente lê um livro, a gente lê para virar expert nesse livro, ou a gente lê para aproveitar? A gente lê como um hobby, a gente lê para sair da nossa realidade, a gente lê para se divertir, a gente lê para se emocionar, a gente lê para se aterrorizar, dependendo do livro que você lê. Mas você lê para se entreter, né? Então ninguém, em sua sã consciência, eu acho, que quando escolhe livro só para ler, vai fazer resumos, vai ficar memorizando, vai ficar lendo em voz alta. Não, você vai aproveitar aquele momento. E tudo bem. Para mim, tudo bem. Essa vai ser a minha opinião. Para mim, tudo bem. Eles falam aqui na internet, falam mesmo, que se você fizer maratona de livros, a chance de você esquecer esse conteúdo é maior. Mas eu não vou esquecer o básico da história. Eu não vou esquecer se eu gostei ou não. Não vou esquecer o casal protagonista, que é algo que eu gosto muito, eu gosto de romances. Eu não vou esquecer esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa vai ficar marcado. Esse tipo de coisa vai ficar na minha cabeça. Quando os meus divertidamente forem fazer a limpeza, eles provavelmente vão limpar coisas muito mais importantes do que isso, porque na minha cabeça sempre fica coisas que não são importantes. Brincadeira. E aí eu até me questionei por uma fração de segundos. Se eu ler mais 111 livros em 15 meses para completar esses 500 livros, isso vai me fazer menos ou mais leitora? E não tem resposta. Não teve resposta para mim. E não precisa ter resposta para você também. Se você achar que ler muitos livros em um curto período de tempo e esquecer eles não faz sentido para você, não faça. Mas para mim, que era uma realização pessoal que eu quero completar, eu quero ter lido 500 livros antes dos 30 anos. Para mim, compensa. Eu escolhi livros, vou escolher livros ao longo desse caminho que eu goste, livros que me interessem, e eu vou ler estes livros ao longo desses 15 meses, mesmo que depois eu me lembre de poucos detalhes. E se um dia eu sentir a necessidade de ler eles de novo, para lembrar todos os detalhes, é só eu reler, como eu já faço com os Last Riders. Os Last Riders, eu quero ler os livros novos, mas eu quero lembrar de tudo que eles já aconteceu antes, em cada detalhe. Então eu faço uma maratona, leio todos os livros e adiciono os novos, porque dessa forma eu lembro de todos os detalhes para os livros novos. E para mim funciona assim. Se para você não funcionar assim, tá tudo bem também. Mas me diz aí, vocês são a favor de maratonas de livros, mesmo correndo o risco de esquecer os detalhes importantes ou esquecer a maioria da história? Ou vocês gostam de ler tranquilamente, pausadamente, absorvendo aquele conteúdo para ficar mais coisa dentro dos seus divertidamente? Me fala nos comentários. Tchau!